Bom dia a todos. Estamos em mais uma aula, hoje é a parte 5 de critérios para uma boa apresentação. A gente está tentando ver aqui nas aulas diretivas e normas de bom senso para seminários. E hoje o nosso assunto, nessa quinta parte, ele é um assunto quente, que é os aspectos relevantes na hora da apresentação, ou seja, o logo antes da apresentação e o durante. E nesse caso, para mim, nós temos uma questão de clareza, equilíbrio emocional e senso de ridículo. O senso de ridículo também vai ficar muito claro na próxima semana. Nosso aviãozinho de toda manhã. Ok, então vamos ver justamente isso antes e o durante. Clareza, equilíbrio emocional e senso de ridículo. Tem muita coisa aqui, eu espero que a gente consiga ver todas nesta aula. Muito bem. O que eu posso iniciar em termos aqui de uma frase chamativa? Eu posso dizer o seguinte: a chave para o bom andamento de qualquer apresentação, e aqui estamos falando na questão do apresentar, o ato de apresentar, é o bom senso, gente. Bom senso aliado à clareza, aliado a equilíbrio emocional. Perca um desses três, bom senso, clareza e equilíbrio emocional, e toda a apresentação vai lá desabarar sobre o seu próprio peso. Se você não tem equilíbrio emocional, você vai se desesperar, vai ficar nervoso demais e a coisa não vai andar bem. E se você não tiver clareza naquilo que você está expondo, vai ficar um assunto completamente hermético para a plateia e você mesmo vai se perder. E se você não tiver o bom senso dentro da apresentação, durante o ato de apresentar, você pode talvez cometer alguns atos que possam parecer ridículos para o seu público. Então você tem que ter os três. Se você perder um deles, é muito provável que a sua apresentação ela desabe sob o peso das suas próprias inseguranças. Ok? Dito isso, eu quero falar um pouco hoje sobre a necessidade do treino prévio. Então, estamos falando antes da apresentação. O antes da apresentação, um pouco antes, 2 dias antes, você tem que treinar a sua apresentação. Então, há uma necessidade do treino prévio. Então, vamos falar um pouco sobre treinando e testando a apresentação. É algo que eu já tenho batido nessa tecla, mas agora nós vamos falar em termos da apresentação em si. Então, em primeiro lugar, você vai treinar antes da apresentação, 1 dia, 2 dias antes. Você vai primeiro treinar sozinho e é necessário que você tenha pelo menos 1 ou 2 treinos dessa apresentação sozinho, ou seja, na frente do espelho, ou seja, na frente da tela do computador. Enfim, você tem que ter esse tempo para você, para quê? Para que você possa primeiro marcar o tempo da sua apresentação, tudo que você já fez, o conteúdo que você preparou, os tópicos que já foram formatados. Então você tem que testar para ver se está funcionando na sua cabeça, está funcionando com o tempo e principalmente perceber as suas dificuldades. É no primeiro treino que a gente percebe se aquilo que nós temos preparado realmente funciona ou não. Então esse primeiro treino é você sozinho. Por quê? Porque aí você pode anotar o que está funcionando, o que não está, as dificuldades, e fazer as correções, treinar mais uma vez. E uma vez que você já treinou 1, 2, 3 vezes com você já acha que aquilo ali já está suficiente, e aí você vem para o segundo ponto. O segundo ponto, você vai fazer um treino também, uma prévia, com um público pequeno e leal. Não precisa ser um público enorme, mas 2, 3 pessoas. E aqui eu falo porque é possível, é necessário, aliás, que você faça ao menos 5 prévias. Por quê? Porque como você tem um público agora te vendo, você vai estar exposto a olhares, você vai estar exposto talvez ao que acha que seja o julgamento do público, e isso vai criar algumas dificuldades para você. Vai criar talvez ali um pouco de nervosismo, vai talvez trazer para você dificuldade em lembrar dos pontos, e isso vai ser algo importante. Por quê? Porque esse público ele vai poder ver as dificuldades, as falhas que você não viu quando você apresentou sozinho. E se esse público for leal a você, é um público amigo seu, leal, eles vão dizer, olha, aqui está bom, aqui está ruim,
eu não entendi o que você quis dizer no slide e tal, olha, aquele tópico que você explicou está estranho, ou olha, o que você quis dizer com esse gráfico? Ou mesmo assim, olha, a conclusão ficou solta, né? O que você quer dizer no final com toda essa apresentação? E se esse público for ainda mais legal, eles vão te fazer perguntas, ó, após essa pequena apresentação. Gente, é importante ter esse público. É importante você ter amigos que possam, sem prejuízo da amizade, poder falar com sinceridade as suas falhas, os seus problemas numa apresentação. Não procurem amigos, entre aspas, que não sejam leais. Aquele que você dá a apresentação, aí o cara diz assim, rapaz, tá beleza. Ou a garota diz, amiga, tá jóia, vai adiante, você vai arrebentar. E no final eles não analisaram, eles não viram as falhas, eles não foram leais a ponto de dizer assim, João, Maria, olha, tá bom, pode melhorar, então tem isso e aquilo que é necessário fazer. E aqui eu sempre conto uma historinha que eu gostaria de animá-lo sobre a questão de fazer prévia. Minha esposa, quando ela estava fazendo mestrado, ela fazia mestrado em física computacional, ela tinha muita dificuldade em apresentar e eu lembro que faltando um mês e meio para a defesa dela de mestrado, ela simplesmente estava muito tranquila fazendo essa apresentação, mas ela não mostrava. E eu perguntava, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu disse, por que você não apresenta para mim? Eu posso te ajudar nisso daí. E ela ficou uma semana, mais ou menos assim, relutante em apresentar, até que um dia ela se convenceu e ela foi fazer a apresentação. E, gente, eu vi aquela apresentação, 50 minutos, calado, e no final ela perguntou assim, e aí, o que você achou? E aqui era campo minado, porque não é só alguém que você está ouvindo, a apresentação é a sua própria esposa. Aí você tem que ter todo o cuidado que você vai falar, porque numa dessas você vai dormir na sala. E eu escolhi a palavra certa e disse assim, olha, sendo muito sincero, está sofrível a sua apresentação. E ela desabou, né? Ela disse, o que eu fiz de errado? Ele disse, olha, você é de computação, você tem aí uns 45 slides, só texto, não tem uma única figura, não tem um único esquema, não tem um organograma, não tem um algoritmo, não tem um fluxograma, não tem nada. E eu confesso que eu não entendi metade das coisas que você está falando. Não está claro. E eu disse, olha, se eu estivesse na banca ouvindo esta apresentação de mestrado, eu confesso que eu seria inclinado a, se não te reprovar, pelo menos acabar contigo na hora da argumentação, porque não está claro para mim. E eu disse, olha, vamos refazer? Eu te ajudo, a gente vai sentar, ver slide, o que a gente pode e o que não pode fazer. E ela disse, ok. E aí nós fomos ver, fomos olhar os slides e disse, olha, isso daqui tudo você pode transformar em 2 tópicos. Teve slide que eu disse, isso aqui é possível transformar num fluxograma. Em alguns outros, olha, esse aqui dá para gerar um infográfico legal. E aí eu fui mais ou menos pontuando. E ela fez a primeira versão, se animou, fez uma nova prévia. E na nova prévia a gente encontrou um monte de problemas. E ela foi ajeitando. Olha, ela passou cerca de quase um mês refazendo aquelas apresentações e ela não percebeu que cada vez que ela refazia, ela também estava estudando e ela estava afinando a lógica do conteúdo e a maneira de como ela poderia traduzir aqueles argumentos. Eu sei que ela chegou a fazer acho que 10 a 20 prévias comigo. Eu confesso que lá pela 15ª eu já não aguentava mais ouvir aquilo. Mas de tanto ouvir, começamos a fazer perguntas às vezes que não tinha nada a ver, mas que ela corria atrás do material. Eu sei que ao fim e ao cabo de mais ou menos 20 prévias, ela teve a sua defesa. E eu lembro muito na defesa porque a banca, o primeiro, o externo da banca lá na USP, disse assim, olha, eu estou impressionado com a apresentação. Tinha coisas que eu não consegui entender na dissertação, mas agora está claro. Excelente a apresentação. Olha, maravilhoso.
E eu fiquei muito satisfeito que eu estava na plateia e a apresentação foi excelente, a argumentação foi muito boa, ela passou com excelente nota ali, muito elogiada. Então é necessário, gente, o treino prévio. É necessário, principalmente se você for fazer sua qualificação, sua defesa de tese, de dissertação. Treinem e tentem sempre utilizar isso como um mote para qualquer apresentação. Faça treinos prévios. Olha, se você com o tempo não tem mais esse público leal, mas você já tem muita segurança, treine pelo menos 2, 3 vezes sozinho. Até lá, imagino que você já tenha critérios suficientes para perceber o que funciona, o que não funciona. E qual é o objetivo desse treino prévio? Gente, o objetivo é basicamente adquirir primeiro o domínio do tempo acerca do conteúdo da apresentação. O que a gente faz antes, a gente formata, prepara os slides, nem sempre está de acordo com o que você vai falar. Então tem que adquirir domínio do tempo, e isso você só vai adquirir fazendo o treino prévio. Outro, e esse aqui é importante, descobrir os pontos em que há falhas no desenvolvimento lógico das ideias. E olha, você pode fazer tudo bonitinho nos slides, mas você só vai perceber se ele funciona ou não do ponto de vista do desenvolvimento lógico, didático das ideias, na hora que você começa a fazer os treinos prévios. Aí você percebe, no próprio treino sozinho, você já percebe que alguma coisa às vezes está errada no slide, ele não se liga com o outro, e aí você tem que fazer algum ajuste ali. Outro objetivo, adquirir fluidez na apresentação. E isso vem com a prévia mesmo. Você treinou uma vez, treinou duas, treinou três, você já começa a marcar o tempo dos slides, você já tem segurança onde está entrando os tópicos, como que você vai linkar um ao outro, e aí você ganha segurança com as suas ideias. Essa é realmente o grande objetivo. E também é treinar o gestual. Tem pessoas que têm um gestual muito limitado ou muito mirabolante, e nesse caso o treino prévio ele é bom para isso. E quando você está com um pequeno grupo, o grupo vai dizer, olha, seus gestos estão estranhos, você está repetindo muito tal palavra. Isso serve como policiamento para você. E o último para mim, é o treino prévio, é o que eu gosto de dizer que o objetivo é você ir além da mediocridade. O que quer dizer com isso? E além da mediocridade é ir além da média. Nós temos uma certa tendência, principalmente aqui no Brasil, a humanidade como um todo, mas no Brasil em particular, em ficar na média. Você diz assim, aqui tá bom, já fiz o que era suficiente, vou parar por aqui. Então você fica na média. Você não quer estar lá embaixo, você não quer estar lá em cima, você quer ficar na média, é isso que eu chamo de o pacto da mediocridade. Né? Você não quer ir além. Isso é o suficiente para passar, o suficiente para passar o conteúdo, tá bom. Se você ficar sempre com esse tipo de ideia em termos de apresentação, isso também reflete a maneira como você pensa o seu trabalho, de maneira geral, acadêmico. Você pode pensar, não, eu vou fazer esses cálculos, vou fazer esses experimentos laboratórios suficiente para eu terminar a minha dissertação, para terminar a tese, deu, pronto, é o suficiente. Você está ali na mediocridade. Sempre vá além. Então, treine, faça prévias. Para quê? Para que você vá além. Eu estou aqui dando essa apresentação, mas eu fiz prévia antes. Eu fiz prévia ontem, eu treinei. Será que está funcionando? Será que não está? Teve 4 ou 5 slides que eu refiz que eu vi que a formatação anterior não estava legal. Então, você tem que fazer, tem que ir além da mediocridade. Ok, vamos adiante. Eu quero finalizar assim, treino prévio, olhe bem, não é garantia de uma excelente apresentação, mas é uma medida muito, muito eficaz contra uma péssima apresentação. Se você é uma pessoa extremamente nervosa e na hora do vamos ver, você cai num descontrole emocional, você pode ter feito N prévias, ali você vai ter problema. Mas quem não faz prévia nenhuma, não tem garantia alguma de que a sua apresentação vai ser alguma coisa. Então, muitas prévias, treinamento prévio é uma medida muito eficaz para evitar uma apresentação medíocre, uma apresentação péssima. Ok? Bem, como a gente está falando de treinar a apresentação, eu disse que treinar também te dá segurança. Então, um dos objetivos do treino para mim é você ter aquela segurança, aquela fluidez e, portanto, você tem que saber como
passar os slides, o que você vai falar entre um slide e o outro, e eu chamo isso de transição entre os slides. Então, quando você faz o treino prévio, você está testando sua fluidez, sua segurança, o desenvolvimento lógico do seu conteúdo nos slides, mas principalmente a transição entre um slide e outro. Por quê? Porque você está apresentando um conteúdo que deve parecer fluido para a sua plateia. Então, quando você treina a apresentação, você treina a transição e isso evita os brancos. Como é que é evitar os brancos aí? Os brancos você sabe, né? Você está falando de repente daquele branco, você não consegue lembrar exatamente o que você queria falar naquele momento, a palavra que você tinha pensado exatamente. Então, nesse caso, o treinar antes evita esses brancos. Por quê? Porque você melhora a sua atenção nesses slides. E onde é que há esses brancos maiores? Gente, os brancos ocorrem principalmente quando você está passando de um slide para outro. Para quem nunca treinou a sua própria apresentação, ele termina o slide e fica pensando assim, o que vem depois? Nossa, aqui é alguma coisa que eu tinha que falar importante. E aí ocorrem os brancos. Nesse caso, é importante, é interessante você usar os ganchos. Os ganchos são pequenos truques que a gente usa para ter uma transição entre os slides muito fluida. São muito úteis, especialmente quando você está falando em outra língua que não é a sua. E o que eu quero dizer com esses ganchos? Tá? Esses ganchos eles são necessários. Por quê? Porque eles são certos marcadores para que você lembre de palavras-chave entre slides. Pessoas que têm uma dificuldade em memorizar ou até ter uma ideia clara do seu próprio roteiro, às vezes se perde muito entre um slide e outro, porque os brancos aparecem. E você pode, na sua apresentação de slides, colocar pequenas palavras-chave ou até pequenas figuras ou setas, que nós chamamos de ganchos de apresentação, de forma a lembrar algo que, quando você fez o treino prévio, você percebeu que ali você sempre estava engasgando. Então, nesse sentido, eu digo, utilize os recursos de softwares que estão disponíveis na hora da apresentação para facilitar a exposição das ideias, para facilitar a lembrança do conteúdo. E, gente, esses apresentadores de hoje, o PowerPoint, Prezi e outros, do Google Presentation, tem muitos recursos para que você possa lembrar de algumas coisas que você já percebeu que ali você engasga. Aí você fez o treino prévio e você sempre engasga em um ponto e outro, talvez entre um slide e outro, ou entre dois tópicos, e você não quer colocar aquele textão para não parecer que você está lendo, e aí você pode usar recursos para usar esses pequenos ganchos. Isso é interessante. Agora, por exemplo, quando você tem uma apresentação longa, 50, 60 minutos, até 90, se for o caso, você pode usar um recurso, eu não uso muito, mas já usei, que são as chamadas timelines, ou os infográficos, para se situar dentro da apresentação. Deixa eu colocar uns exemplos aqui para vocês, tá? Mas eu quero só terminar dizendo o seguinte: é necessário que o apresentador ele conheça a transição entre os slides. É muito necessário, principalmente em termos de tópicos. Se você está colocando os tópicos um a um em termos de efeitos, você tem que mais ou menos se situar, saber como há uma transição entre esses tópicos, entre esses slides. Por quê? Porque isso torna a apresentação extremamente fluida, muito natural. E isso faz grande diferença entre uma apresentação normal, sem treino, rígida, em que a pessoa está esquecendo não só frases, mas ela não sabe direito o que vai apresentar depois. E quando você treina, você coloca os ganchos, você coloca as timelines, se você tem alguma dificuldade, você vai perceber que isso vai ajudar na sua fluidez. Deixa eu dar dois exemplos aqui para vocês. Vamos pegar o exemplo de uma apresentação com ganchos de conteúdo e transição. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz uns 2 anos atrás, uma apresentação em outra língua, uma apresentação em japonês. E sendo uma outra língua que não é a sua materna, você obrigatoriamente tem que estudar o dobro. Você tem que estudar o conteúdo e tem que treinar as falas do seu conteúdo. E não é uma língua muito comum, né, o japonês. E aí a questão é o seguinte: eu fui fazer o primeiro treino, eu percebi que eu engatava muito, porque eu estava muito preocupado em falar as frases certas. Então eu gastava tanto tempo com a atenção no slide, lembrando as frases, que muitas das vezes dava uma sumida sobre o que vinha depois mesmo daquele slide, ou seja, eu estava com um problema
de fluidez. Então, vou usar alguns ganchos, e essa apresentação toda eu usei vários ganchos. Então, aqui eu tenho um primeiro slide, era uma apresentação sobre kanjis e histórias de kanjis. E aqui, kanji to anandeskai, e aí por diante, eu queria, o primeiro slide é o que são os kanjis, de onde eles vieram. Então, nesse slide começava a falar que vieram da China, tal, e assim por diante, lá no século V. E a questão, claro, tinha alguns efeitos aqui. Como é que eu ia lembrar o próximo slide? Então, eu comecei a colocar nessa apresentação, sempre no final dela, basicamente uma pergunta. Então, eu sempre terminava o slide com uma pergunta, e essa pergunta era o gancho para o próximo slide. Então, Candino Yurai wa Andeskai. Então, eu sempre falava alguma coisa e eu fazia uma pergunta, e tal coisa, o que vem a ser? Aí eu já sabia que o próximo ou o próximo slide, eu respondia aquela pergunta. O problema é que, como eu falei, em outras línguas às vezes você tem dificuldade em lembrar alguns termos, e alguns, eu lembro que estava falando aqui sobre tipos de kanji, às vezes eu me perdia nesse segundo aqui. Como era realmente a maneira correta de falar? Então o que eu fiz? Eu criei marcadores para cada um deles, e conforme eu estava falando, eu apresentava aqui alguns kanjis específicos, os pictográficos, os ideográficos complexos. E aí eu tinha aqui, já apresentava, falando em japonês, tem 3 tipos, coloquei algumas coisas em português, tinha gente que não falava japonês, e aí eu já lembrava, olha, aqui eu tenho tal coisa para falar, tal coisa para falar, tal coisa para falar. Então, aqui eu tinha o quê? Um gancho de transição. E nesse outro caso, eu terminava aqui, Tatoeba, exemplos, eu já dizia assim, deixa eu dar alguns exemplos. Então, eu já pulava para o próximo slide. E aí eu tinha, nesses dois casos, para um slide anterior e para esse daqui, é o que eu chamo de marcadores ou ganchos de transição. Isso me dava fluidez em saber o que era o próximo slide e qual era até as frases-chave do próximo slide. E claro, eu tinha o que eu chamo de marcadores aqui, de tópicos ou marcadores de conteúdo. Por quê? Porque eu tinha que falar um monte de coisa e eu não queria me perder nisso daqui. Então eu dizia, olha, tem 3, e aí eu falava dos emojis, que o pessoal usa muito em celular, que é emoji, na verdade é emoji, são os kanjis pictográficos, então eu falava, explicava aqui os ideográficos, os complexos, quer dizer, eu não me perdi na apresentação. Nesse sentido, você tem que fazer a prévia, você tem que perceber onde é que você está errando, onde você está engatando, está engasgando, e aí você pode pegar seu slide, modificar o slide, talvez transformar em 2, 3, se você perceber que é muito assunto por slide. E ainda assim, se você achar que está esquecendo, você pode criar maneiras de linkar um slide ao outro, e quem está na plateia não percebe muito e diz assim, puxa, como está gostoso ouvir quase se fosse uma história. Mas na verdade você está criando pequenos ganchos, pequenos recursos visuais para que a sua apresentação tenha transições fluídas e o próprio conteúdo dentro do slide seja fluido. Ok? Então, isso aqui é um exemplo de ganchos de conteúdo, ganchos de transição. Na verdade, os ganchos de conteúdo são os próprios tópicos que a gente está falando. Mas se você tem muita coisa, você acha que pode engatar em algum subtópico, você pode colocar um pequeno ganchinho, pode colocar uma figura como gancho de conteúdo, tem várias maneiras. Outra forma é você usar exemplos de ganchos em timelines. Eu já vi algumas apresentações, inclusive aqui na nossa disciplina, teve uma aluna que fez uma timeline linda. Ela colocou alguma coisa semelhante a essa daqui, mas muito mais bonita. Durante a apresentação inteira, então, ficava uma timeline bem em cima, antes aqui do título. E conforme ela ia falando cada slide ou cada sessão, às vezes uma sessão tinha mais do que um slide, o que ia acontecendo ia mudando a cor. Então você dizia, puxa, agora eu estou em literatura, agora ela está falando do caso 1, agora ela está falando do caso 2, e aquilo ia passando. Ela não se perdia e chamava a atenção muito da plateia, porque a gente sabia exatamente o que ela ia falar, o que faltava falar, o que já falou. E a própria plateia tinha uma visão muito ampla da sua apresentação. Eu desconfio que ela tinha dificuldade em lembrar dos tópicos e ela fez uma timeline. Então são exemplos, né? Você pode, quando chega lá no final, vai passando, vai mudando a cor. Eu já vi timeline ao contrário, tudo é colorido e conforme o pessoal vai falando, a cor vai sumindo e assim por diante. Gente, tem uma série de timelines. Se vocês entrarem na internet, no Google, vocês procurarem, né, timeline para apresentação,
infográficos de apresentação, você vai ver uma quantidade enorme de ideias, de timelines. Uma outra aqui, em vez de você colocar as frases dos tópicos, você pode colocar uma figura relacionada a cada tópico e conforme vai apresentando, você pode ou mudando de cor, realçando de cor. Em vez de um amarelozinho, aqui você vira um dourado, igual um verde claro, fica um verde escuro, aqui fica um cinza mais escuro, aqui fica um índigo brilhante e assim por diante. E é algo que fica bem elegante para o público, a pessoa está vendo, né? Você não se perde. E claro, em algum momento, em geral no primeiro slide, você vai explicar essa timeline. Né? Nesse caso aqui é uma timeline muito doida, não é o caso aqui, mas do primeiro slide a pessoa às vezes dá o sumário, olha, nós vamos apresentar tal coisa, tal coisa, tal coisa, isso, não. É quase um sumário, e nesse sumário ou você coloca os títulos, ou você coloca as cores, ou você já coloca os símbolos. E aí a pessoa, ela começa a ver os símbolos, ela já sabe mais ou menos o que é cada um daqueles símbolos, o que significa para aquela sessão. Então fica uma coisa elegante. Tem vários timelines diferentes aqui, né? Tem uns com símbolos, com letras, com palavras, com cores e assim por diante. Ok, mas nem sempre você precisa usar timeline, apenas se você tem muita dificuldade em transição, ou se você gosta de ter uma visão geral da sua apresentação, de como ela está indo, você pode colocar uma timeline, tá? Usado com critério, usado com bom senso, principalmente senso estético, gente, uma timeline já é uma ferramenta muito útil para situar o apresentador durante a apresentação. Em apresentação em outra língua fica muito bom para você, né? Por quê? Porque você sabe mais ou menos o que falta e onde você está situado. Ok? Muito bem. Então, isso daqui é no treino prévio antes da apresentação. Treinar segurança, treinar fluidez, treinar ali o desenvolvimento lógico das ideias, ver onde está errado, ter um público leal contigo para te ajudar, para mostrar os erros, para mostrar as falhas, para mostrar onde pode melhorar ou onde está excelente. O público também diz, cara, está muito bom nessa parte mesmo, não mude nada não, tá joia, e assim por diante. Muito bem, mas ainda antes da apresentação, um outro tópico é necessário, que é a vistoria prévia do recinto da apresentação. Isso aqui na primeira aula nós falamos sobre conhecer o ambiente, mas agora estamos falando já no início da apresentação, algumas horas antes, se for o caso, você vai vistoriar o recinto da apresentação em dois aspectos. Primeiro, o aspecto do material. Então, você vai verificar o material preparado, ou seja, os arquivos, material de apoio, material em caso de contingência. Você está levando o seu computador, você pensa, nossa, se der um problema, ou a bateria do meu computador não está muito bem, deixa eu já gravar a apresentação também no pendrive, porque se acontecer alguma coisa, eu posso acionar um outro computador e assim por diante. Ou você pode levar algumas coisas escritas. Eu já teve a apresentação que eu levei material escrito, porque havia possibilidade de dar muito errado na questão da própria computação do computador envolvido e não tinha outra. Diz bem, se der alguma coisa errada, eu tenho aqui, eu vou para a lousa e vou apresentar. Então, verificar todo o teu material preparado, seus arquivos, seu computador. Se o seu computador está pedindo atualização, atualize antes da apresentação. Eu já estive em uma em que no meio da apresentação o computador entrou em atualização forçada porque a pessoa tinha marcado uma atualização para aquele dia, para aquela hora. Atualização do Windows no meio da apresentação, meia hora, esperando que o computador fosse atualizado e o cara não tinha guardado o arquivo em nenhum lugar. Então, verifique isso daí, vistorie o equipamento, tá? Vistoria o datashow, vistoria os seus pendrives, tudo ok, os seus apontadores, né? O passador de slides, quadro branco, tamanho da tela. Umas 2 semanas atrás eu tive que dar uma palestra e eu disse assim, olha, eu vou levar o meu laptop e claro, eu vou passar a apresentação do laptop. E a pessoa disse, olha, não dá porque nós não temos cabo para jogar no datashow. Disse, pô, mas como é que eu vou apresentar? Ele disse, não, você deixa o seu computador com a gente vai passando. Eu disse, olha, meus slides são extremamente elaborados em termos de efeitos e a pessoa que tiver que passar, ela precisa conhecer a apresentação. Não, não tem problema, a pessoa
é uma pessoa muito capaz. E claro, o seguro morreu de velho, eu tive que refazer boa parte dos slides, eu tive que cortar boa parte dos efeitos, tive que deixar a apresentação mais simples, por quê? Porque eu sabia que o negócio não ia dar certo. E eu disse, olha, mas eu tenho um apontador eletrônico, um passador eletrônico, eu posso usar, né? Ele disse, olha, não vai dar porque a nossa mesa de edição ela fica separada do auditório, então nós vamos projetar dessa sala e você fica fazendo uns gestos, aí a pessoa sabe que é para passar. Ou seja, né, o negócio não ia dar certo. Eu disse, como é que eu vou saber se a pessoa está passando o conteúdo que eu estou pedindo? Ele disse, olha, vai ter uma outra tela atrás que o apresentador ele pode ficar vendo a tela. Eu disse, bem, então, ok, né? Mas o que eu fiz? Eu fiz o pendrive, diminuí a quantidade de efeitos e dei para a pessoa o pendrive, não o computador ficou comigo ali na hora da apresentação, que eu ia seguir por ali, e só que eu percebi que o ambiente, o auditório, tinha quase 30 metros de comprimento e no final ficava a tela para o apresentador ver que a tela era minúscula. Eu disse, puxa, vai dar tudo errado. E de fato deu algumas dificuldades. Então foi isso daí. A pessoa, e olha que eu cheguei antes, falei com a pessoa, mostrei a apresentação toda, olha aqui, assim, assim. No final a pessoa passou tudo errado. Ou seja, verifiquem o equipamento, né? Se eu soubesse que ia ser tão ruim assim, eu acho que eu não tinha colocado absolutamente nenhum efeito, ia ser slide só com uma transição entre slide e outra e acabou. Então verifique, né? Verifique o tamanho da tela, verifique se o seu passador de slide está com a bateria funcionando, ok? E aí instale antes os recursos especiais. Se você tiver softwares especiais, se você necessitar de internet, se tem algum hardware específico, se você vai usar um HD externo, prepare antes, instale antes e tenha um plano de contingência. Se der tudo errado, o que eu vou fazer? Se você estiver usando a internet, por favor, teste o link de acesso. Não é a primeira nem a segunda vez que eu vi apresentações que precisavam de acesso à internet e no lugar não tinha. Ok? Então, prestem atenção antes, vão, verifiquem. Eu estive em uma apresentação, talvez uma das mais esquisitas que eu já participei, em que a pessoa disse assim, pode vir e tal, e eu disse assim, precisa de data show? E a pessoa disse, não, não precisa disso, não, mas se precisar eu tenho meu data show, eu levo. Eu disse, não, não precisa, não se preocupe com isso, nós temos. E quando eu cheguei para a apresentação, não tinha data show. Eu disse, olha, mas me falaram que tinha um data show. Aí a pessoa disse assim, olha, tinha sim, mas era emprestado. E nós devolvemos ontem. E você não disse que tinha o seu? Eu disse, não, meu querido. Eu disse, vocês precisarem, eu trago o meu. E foi me dar toda a garantia que eu não precisava trazer. A pessoa disse, puxa, que pena, a gente entregou o nosso ontem. E eu tive que dar uma apresentação sem tela, não tinha lousa, não tinha nada. Foi simplesmente falando para o público, né, um assunto pesado em termos científicos, e o público teve que ouvir ali, parecia um discurso, nem mesmo uma lousinha eu tinha para poder riscar qualquer coisa. Então, vistorie antes o recinto, e a pessoa diz, tem, não tem, vá com um plano de contingência. E tenha noção do ambiente da apresentação, veja o tamanho do ambiente, veja a acústica, veja a claridade, veja se o espaço para você se movimentar é bom, veja qual é a sua proximidade com o público, se for muito próximo, que condições você vai ter ali para se movimentar. Teste o link de acesso, se for por videoconferência, se familiarize com os recursos de videoconferência, ok? Então, acima disso tudo, você está para apresentar, fique tranquilo, tá? Você pode falhar? Pode, mas arriscar-se a falhar faz parte do crescimento humano. Você pode fazer tudo isso daqui e na hora ter uma série de falhas, como aconteceu comigo semana passada, mas é assim mesmo. Nós estamos ali fazendo algo que nos arriscamos a falhar, isso faz parte do crescimento humano, isso não te diminui nada, mas é bom você se preparar, né, com antecedência, ok? Para diminuir essas falhas. Muito bem, quanto ao vestuário, essa é uma pergunta que às vezes os alunos fazem, quanto ao vestuário. Então, antes da apresentação, como é que você vai se vestir para a apresentação? Critério inicial, bem arrumado. Bem arrumado, ou seja, com moderação, com sobriedade, sem ostentação, sem sensualidade
e sem uma aparência desleixada. Então, um critério geral para todos, homens e mulheres, com moderação e sobriedade. Para as mulheres agora, evitem, mulheres, não se sintam aqui atacadas, tá? Mas fujam da ostentação de vestuário, fujam de uma sensualidade que às vezes não é modesta, e isso é um problema, tá? Quando eu falo de ostentação, uma vez eu estive numa apresentação em que a menina ela fez um penteado, acho que ela foi no salão, ela queria se produzir, ela fez um penteado estranho de uma festa, com laquês e alguns fios dourados. Então ficou uma coisa estranha, todo mundo olhando aquilo, que estranho, um sapato alto, assim, de 5 centímetros. E eu disse, puxa, essa moça ela vai cair. Ela se preparou como se fosse para uma festa de debutante. Então, sem ostentação. E outra coisa para as moças, evitem um tipo de vestimenta sensual demais. Agora eu sou obrigado até a falar para os homens, que os homens também estão se vestindo assim. Eu estive presente, e eu posso falar isso como testemunho, eu estive presente em uma apresentação em que tinha uma mocinha na plateia, não era nem um apresentador, era da plateia, que estava com uma micro saia e estava na primeira fila. E o apresentador, ele estava dando a apresentação e você via que ele estava um pouco nervoso, estava suando, ele ia para um lado, ia para o outro, e teve uma hora que ele parou e disse assim, moça, por favor, feche as pernas. Eu não estou conseguindo dar minha apresentação vendo o que eu não deveria ver. Olha, foi uma comoção ali naquela apresentação. Eu acho que aquela moça fechou as pernas e nunca mais abriu. Por quê? Porque aquilo estava perturbando demais o apresentador. E ele teve muita coragem para falar isso daí. Aí, ao mesmo tempo, você pode ver o contrário. Eu já estive em apresentação em que a moça estava com micro saia ou com uma super fenda. Isso não é legal. Você tira o foco da sua apresentação e o foco se volta a ser você mesmo, o seu corpo. Então, se vistam bem, se vistam com moderação, se vistam com sobriedade, se vistam de uma maneira bonita, de uma maneira atraente, mas evitem excessos de sensualidade. Rapazes, agora para os rapazes. Os rapazes já têm um problema diferente. É claro que hoje você vai estar encontrando agora rapazes com uma vestimenta extremamente sensual, quase que embalados a vácuo, com camisa aberta até quase o umbigo, não é o caso, não façam isso. Mas em geral com os rapazes a gente vê o contrário, é uma aparência desleixada, a pessoa vai ali de sandália de dedo, ou camisa aberta, ou suja, ou camiseta mal passada, né? Ou seja, uma aparência desleixada, cabelo desgrenhado. Então, nesse sentido, rapazes, se vistam também com sobriedade, com moderação e com bom gosto, por favor. Então, se preparem para isso. O vestuário faz parte da apresentação. É claro que é estranho, eu, professor de pós-graduação, ter que falar isso para alunos de pós-graduação, mas nós encontramos pessoas aí com doutorado dando apresentação com um vestuário que não convém ao ambiente acadêmico. Então preste atenção com relação a isso. Esse vestuário, ele, além de ser bem arrumado, ele tem que ser respeitoso. Por quê? Porque você tem que se vestir de acordo com o seu público, conheça o seu público, vista-se de forma muito condigna. E eu vou já mostrar o que não é o caso. Ok? Então, o que não é condigno? É aquilo que é ofensivo. Não ofenda o seu público com camisetas. Camisetas, ou por exemplo, no caso, um vestuário extremamente sensual, extremamente apelativo, isso daí é se vestir de forma não condigna, forma indigna. Então, principalmente camisetas, eu vou colocar alguns exemplos que eu já vivenciei aqui na própria UFAM, tá? Algumas camisetas eu tive mais ou menos assim. Não usem camisetas chocantes, que queiram chocar a plateia, ideológicas, intolerantes, de tom proselitista, seja um tom religioso, seja um tom partidário, com conotação sexual, com palavras de ordem, gente. Isso aqui foi uma camiseta, hein? Até encontrei na internet. A pessoa foi com essa camiseta vegetariana. E é claro que aqui não tem nada a ver com ser vegetariano, ser vegano. E a pessoa achava aquilo legal.
Eu estou ali, vou chocar a plateia. Então não usem esse tipo de camisa, isso não pega bem. Outro tipo de camisa, a pessoa vai aqui com marca de tiro no peito e ela acha aquilo legal. Homens gostam de usar esse tipo de camiseta. Não façam isso. Tá? Você está ali no ambiente acadêmico, você vai fazer uma apresentação científica, há um vestuário, há um respeito para com a sua plateia. Esse caso aqui foi um caso que eu já vi aqui na UFAM mesmo. A pessoa foi com uma camiseta dessa banda, Bad Religion, e o símbolo dessa banda é justamente proibido ser cristão, basicamente isso, e a pessoa foi fazer uma defesa de qualificação, gente. E um membro da banca falou para a pessoa logo no início, ela começou a apresentar, antes da apresentação, e ela era uma pessoa meio estranha, e ele disse assim, peraí, eu gostaria de, antes de iniciar, eu quero saber o que a sua camisa quer dizer? E a pessoa fez uma brincadeira contra o cristianismo. Gente, foi um barraco aquilo ali, porque a pessoa disse assim: você está me ofendendo, você está dizendo que a minha religião é uma religião má. Quem é você? O que te faz dizer que a minha religião é má? Você está me ofendendo com essa. Olha, foi um problema, a gente teve que acalmar o ânimo. E a pessoa que estava usando a camiseta estava achando graça daquilo. E eu tive que chamar a pessoa, no caso o aluno ali, e dizer assim: não faça isso. Não faça isso. Para que trazer isso? Para que trazer um problema que você não precisa ter? Para que ofender os outros? Ah, mas essa é a minha banda. Você concorda com o que a banda está falando? Você concorda. Então, concorde para você, mas não é o ambiente, ok? Não use palavras, não use camiseta com palavras de ordem, tá? Seja contra o governo, seja a favor de tal partido. Você não sabe quem está na plateia, quem está te ouvindo. Se a pessoa é partidária, é contra aquilo, seja a favor do PT, seja contra o PSDB, seja a favor do PSDB, seja lá que for. Não entrem em disputas políticas no meio da apresentação. Não usem camisetas com algum tipo de conotação sexual. Essa daqui é uma camiseta feminina que está escrito assim: não sou nenhuma santa. A pessoa vai apresentar com uma frase com essa no peito: não sou nenhuma santa. E os homens presentes já vão pensar: será que ela, né? Será que eu convido? Quer dizer, não façam isso, ok? E eu quero terminar com esse exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo relativamente novo, porque deu um problema essa camiseta. A camiseta está escrita assim: que se dane a cerveja artesanal. E essa foi uma camiseta oficial da Hering. E eles lançaram achando que ia ser muito engraçado. Por quê? Porque há alguns anos atrás e até agora estava na onda do pessoal fazer cervejarias artesanais em casa. Então eles entraram assim: o negócio é gozar de todo mundo, vamos criar essa camiseta. Essa é uma camiseta oficial da Hering. E quando eles lançaram, olha, não sei quantas cervejarias artesanais no Brasil inteiro se doeram com a camiseta, fizeram baixos assinados, foi uma coisa. E simplesmente foram para a mídia e a própria cidade, eu acho que a Hering é daquela cidade ali de Santa Catarina que tem o Oktoberfest, onde é o paraíso das cervejarias artesanais. Então, a própria Associação das Cervejarias Artesanais diz: olha, vocês são da nossa cidade, a matriz de vocês é aqui na nossa cidade. Como é que vocês estão acabando com o próprio produto da cidade de vocês? Gente, foi um caso rumoroso. No final, a Hering ela teve que recolher todas as camisetas, pedir 1000 desculpas, ela teve que correr atrás de quem tinha, quem não tinha. Ela recolheu, foi um prejuízo terrível, fez um pedido de desculpas público. Por quê? Porque eles achavam que eles estavam fazendo gracinha e no final o negócio entrou pela culatra. Então, a mesma coisa em termos de apresentação, se vistam de maneira correta, evitem vestuário que não seja digno do ambiente ou vestuário que seja chocante, desrespeitoso para com o seu público. Você nunca sabe quem estará presente ouvindo a sua apresentação. Tá? E aí lembre-se, você vai apresentar um seminário científico, vista-se de acordo com a ocasião, respeite o seu público e evite contendas desnecessárias, mas não vá para os exageros também. Tá?
Como aquele meu amigo que eu falei para vocês, que ele foi da defesa dele de mestrado e foi de smoking. Durante o dia, de manhã, de smoking e a própria banca se sentiu desconfortável. Era traje de gala. E todo mundo normal ali para uma banca e o cara com smoking completo de dia. Ficou uma coisa assim, incongruente e ficou estranho para todo mundo. Ok? Então deem atenção ao vestuário também. Sobre a postura. A postura durante a apresentação, notem que agora nós estamos durante a apresentação, linguagem corporal, gestual, vocal condizentes. Então, o que isso quer dizer? Faça uso de linguagem corporal. Ou seja, o corpo também fala, use de forma moderada, de forma cuidadosa, também de forma respeitosa. Use um gestual que seja condizente com a explanação do tópico. Você treina, tem vários gestos que você pode ver. Alguns não são condizentes, mas é bom você testar se você é aquela pessoa parada que não usa muito a questão corporal, a linguagem corporal, então treine. É bom você ter algum gestual na hora da apresentação, mas que seja condizente com o tópico. Né? Você está apontando, você pode mostrar. Você quer falar sobre dúvida, né? Quer mostrar algo, então você pode sim utilizar um gestual condizente com a explanação do tópico. Há alguns gestuais que não vale a pena, tá? Colocar a mão na boca, né? Fazer sinalzinho de telefone, né? Ou brincar, tipo assim. São alguns gestuais que vale ser utilizado numa apresentação mais informal, numa apresentação um pouco mais formal acadêmica. Então treine alguns gestos. Nesse ponto, o treino prévio é legal também, para o pessoal ver, olha, esse gesto está esquisito. Okay? Uso de expressões faciais está liberado? Está liberado. Sem exagero. Eu digo assim, você pode fazer qualquer expressão facial, contanto que você não vá para o extremo, que um é a cara de velório e o outro é a expressão de psicopata, alguma coisa mais ou menos assim, né? E tem gente que gosta de fazer caras e bocas quando está falando, quando está apresentando. Dependendo de algumas expressões faciais, dá até medo. Então, por favor, se você gosta de fazer caras e bocas, treine isso daí, vá para o seu públicozinho leal e pergunte, olha, a minha maneira de expressar, a minha expressão facial é condizente? É algo que é ofensivo ou é estranho demais? É importante saber. Talvez seja a única vez na sua vida que alguém vai dizer assim, olha, você faz umas caras que não são legais. Ou então alguém pode dizer assim, olha, a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar é tão legal, passa tanta calma, isso é muito bom. Então é bom você saber. Tem pessoas que têm dificuldade em falar se não estiver mostrando uma postura facial, vamos dizer assim, uma expressão facial, ou de nojo, está sempre falando, parece que tem uma coisinha aqui na boca, sempre com nojo, ou está sempre desconfiada. Ela fala e ela está desconfiada das coisas, isso passa uma má impressão para o seu público. Ok? Então faça gestos condizentes. É claro que numa apresentação, vamos dizer, presencial, ia mostrar alguns gestos aqui, vocês não conseguem ver porque eu vou ficar basicamente as mãos. Ok? Faça contato visual com o público, sorria, ocupe o seu espaço, relaxe os ombros. Tem gente que está tão tensa durante a apresentação que só falta ter um travamento muscular aí. E outras pessoas, a tensão ela fica na mandíbula, a pessoa começa a pressionar aqui a mandíbula, os dentes, e no final a pessoa não está percebendo, e aquilo pode criar alguns problemas para ela. Então relaxe os ombros, relaxe a mandíbula, dá uma respirada durante a apresentação, olhe para o seu público, mesmo que você não esteja vendo ninguém criando um ponto no ar, mas crie contato visual, faça contato visual, ok? Ali, nesse sentido, eu digo assim que você está ocupando o seu espaço em termo corporal, em termo gestual e em termo vocal também. E em termo vocal, a questão da voz. Fale com impostação de voz. Imposte a voz, dê um tom maior à sua voz, não um tom alto demais, um tom mediano, mas não fale para dentro. Tem pessoas que vão apresentar algo e eles acham que estão conversando aqui em mesa de bar, ali, de qualquer jeito. Não, você está num público, você tem que impostar a sua voz. Se você não sabe o que é isso, nunca fez,
treine um pouco a aula de teatro, vá para alguma oficina de teatro, passe 2 semanas ali, você vai aprender alguma coisa sobre isso. Se você não tem nenhuma experiência quanto a isso, se sua voz na hora de apresentar é fraca, busque ajuda profissional. Uma delas, eu recomendo que vocês entrem num grupo de teatro. E isso vai ser excelente para vocês terem uma boa impostação de voz. Quando eu falo em impostação de voz, é a projeção da voz, não é você aumentar o volume da voz, é você projetar a sua voz para o seu público. E aí o público consegue ouvir bem, você está pronunciando bem, a sua boca está abrindo corretamente e as pessoas vão entender melhor o que você está falando. Comportamento. Olha, comportamento perante o público aqui daria só uma aula inteira sobre isso. Mas eu posso dizer o seguinte: tenha um comportamento de tal forma que transmita segurança para o seu público, que demonstre tranquilidade e que tenha também um devido respeito. Então, de alguma forma, a sua postura, o seu gestual, o seu vocal tem que transmitir segurança para o seu público. Não entenda que você está ali sendo ali o rei da cocada branca, cocada preta, cocada marrom, seja lá que tipo de cocada for. Você está ali para servir o público. Então a maneira como você está apresentando, a forma que você está se conduzindo, a forma que você está falando, os gestos que você está fazendo, isso deve transmitir segurança. O público está ouvindo aqui e ele está seguro. Puxa, que legal, alguém está falando algo e essa pessoa que está falando realmente, ela tem autoridade no assunto. Ao mesmo tempo, esteja tranquilo, demonstre tranquilidade. Pode ser que por dentro você esteja se acabando, mas por fora uma postura tranquila. Treine isso. Mas isso é hipocrisia? Não, não, não. Isso daí é respeito com o seu público. Você pode estar muito nervoso por dentro, você pode estar muito triste, mas por fora, postura tranquila. Isso faz parte de ser profissional. E mostre o devido respeito. Olha, gestos obscenos, gestos estranhos, a postura, né, corporal esquisita. Por favor, evitem, mostrem o devido respeito. Ok? E para finalizar, você está durante a apresentação, fique tranquilo, acima de tudo, fique tranquilo. O expositor ele tem o controle da situação, é você que conhece o seu assunto. Então fique tranquilo, se você errar algum gesto, se você falar de alguma forma estranha, mantenha a tranquilidade. Vamos adiante. E o seu linguajar? E aí estamos já quase terminando. O linguajar durante a apresentação, linguagem adequada, muito adequada, linguagem clara, positiva, apropriada, bem conjugada. Evite gírias, às vezes tem uma gíria que está muito na moda, você pode usar, mas evite termos vulgares, evite linguagem pedante, que já falei aqui antes, frases duvidosas. Então evite gírias. Você usa gírias? Na boa, não, eu não uso essas bagaças não. Falou? Estou vazando. Se você fala desse jeito o tempo inteiro, comece a se policiar. Por quê? Porque é muito provável que durante a sua apresentação você comece a falar demais em gírias e às vezes termos que são vulgares. Quem nunca fala normalmente sem usar gírias, termos vulgares, corre um sério risco durante uma apresentação esquecer de onde está e começar a falar aquilo. E a boca fala do que o coração está cheio. Ok? Então, treine a linguagem, treine em andar com o seu grupo de amigos uma linguagem adequada, principalmente em termos de conjugação apropriada. Evite, por favor, chocar o público com frases de duplo sentido, frases duvidosas. Já tivemos aqui, acho que em 2003, 2004, tinha um aluno numa apresentação que ele gostava de fazer piadinhas com frases de duplo sentido. E a plateia até estava rindo, né? Mas eu lembro muito quando ele terminou a apresentação, um dos professores disse assim para mim: olha, ele é um cara inteligente, mas não é confiável. Eu disse: mas por que não é confiável? Olha o tipo de palavreado que esse cara fala. Então, isso passa uma má impressão. Lembre-se que, como pós-graduandos, vocês serão um dia cientistas. Uma parte do produto de vocês será os artigos, será a pesquisa, mas a outra parte será vocês mesmos. Então isso faz parte, sim, da maneira como é ser cientista. Então tome cuidado com isso daí.
cuidado com frases com duplo sentido no dia a dia, talvez no determinado ambiente você pode rir, você pode brincar com palavras de qualquer forma, mas durante a apresentação evite chocar o público, principalmente com frases de duplo sentido. E, claro, sempre que possível está difícil explicar um ponto, use analogia. Aí para você usar uma analogia para ilustrar um ponto, você tem que pensar anteriormente, tem que treinar, tem que saber o que você quer dizer com analogia. Gente, analogias é um ponto à parte. A gente não vai ter como falar aqui, porque seria uma outra aula. É importante você treinar, usar analogias para ilustrar um ponto. Como é que eu ganho fluência em analogias? Lendo. Valeu. Se você gosta de ler, lê bons livros, boa literatura, livros de ficção científica, livros de prosa, livros de filosofia, livros gerais. Olha, isso vai te dar boas ilustrações, biografias. Então, leia, ok? Sobre posicionamento e movimentação. E aqui, infelizmente, eu estou nesse formato, né? Primeiro, fale de frente para o seu público. Não fique de lado olhando para a apresentação o tempo inteiro. Tem alunos que focam na apresentação sendo projetada e ele não olha mais para o público. Para ele é mais confortável, ele não quer ver para não ficar nervoso. Você pode olhar de vez em quando para a apresentação, você está ali com o apontador, mas volta e olhe para o seu público, ok? Evite o que eu chamo de a síndrome do robô, a síndrome do João Bobo, ou elefantinho, e a síndrome do ligeirinho. O robô é aquele cara que está tão travado, ele está tão nervoso, que ele não consegue nem ter gestos fluidos, é tudo meio mecânico, ele se move, parece que ele está com um tronco amarrado nas costas. Então isso aqui, tente evitar, treine antes, né? Veja se você está com isso, veja com o seu grupo de amigos. A síndrome do João Bobo ela é mais comum e menos perceptível com as pessoas. É aquela pessoa que ela trava num ponto, ela fica parada, ela não se move, mas ela fica balançando de um lado para o outro. É tipo um elefante parado, ele também fica balançando de um lado para o outro. Eu encontrei uma foto que tem um João Bobo de um elefante. E aquilo é estranho, porque fica hipnótico depois de um certo momento para a plateia, fica assim, será que ele vai cair? Né? A pessoa fica ali variando no mesmo ponto. E tem o último caso de posicionamento, que é o ligeirinho, é o cara que fica de um lado para o outro, ele não consegue ficar parado. Ele vai para um lado da tela, ele vai para o outro da tela, ele fica no meio da tela, ele vai para um lado, ele senta na mesa, ele levanta e ele fica andando o tempo inteiro se movimentando. E isso tira muita atenção do seu público. Então evite. Claro, você vai se movimentar, claro que vai ter momento que você vai estar parado, claro que vai ter momento que você vai estar muito parado, mas evite os excessos, evite ficar travado, evite ficar balançando parado num ponto e evite se movimentar demais. Há movimentação, você tem que se movimentar, mas evite esses excessos, ok? Busque interagir com a plateia, e isso você vai ganhar com o tempo. Interagir de forma visual, contato visual, com o seu gestual, com o seu verbal. Você está falando para pessoas. Você não está despejando um texto decorado, você está falando com pessoas. Então pense, eu estou falando com alguém que está me ouvindo, então interaja. Pode usar de descontração, pode usar de histórias engraçadas, piadas? Pode, não tem problema. Se possível, use de descontração, mas sem vulgaridades, mas não tem problema. O pessoal gosta às vezes de contar uma história alegre, não tem problema, contanto que aquilo não seja o foco da sua apresentação. Você acha que ali está um momento muito tenso, e de repente você muda e faz uma pequena piada, ou você faz talvez um contraste com termos engraçados, e aquilo dá um up na sua apresentação, as pessoas ficam mais leves, mais alegres, e aí você está ganhando seu público. Legal, não tem problema. Mas evite as vulgaridades. Joia? E, novamente, eu quero terminar aqui, tranquilidade. Você esteja tranquilo. Olha, eu falei coisas estranhas, né? Eu acabei tendo um gesto esquisito, mas fique tranquilo. Você percebeu isso. Talvez o público tenha percebido, talvez não. Você tem o controle da situação, o expositor tem o controle da situação. Errou no linguajar? Se for uma coisa pequena, de menos, olha, esqueça, vá adiante, acontece com todo mundo. Se for alguma coisa muito grave, você percebeu que você falou uma bobagem grande, ou falou que não devia, aí naquela hora você dá uma parada e diz, gente, desculpa que eu acho que eu passei um pouco aqui do ponto, olha, perdão, acho que não foi muito devido o que eu acabei de falar. Tá? Esqueça o que eu falei,
peça desculpa e vai adiante. Não tem problema. Você ganha o seu público também quando você reconhece as suas falhas. E o que você tem que evitar durante a apresentação? Primeiro, a leitura mecânica dos slides. Não fique lendo mecanicamente seus slides. Uma outra vez você pode olhar e ler uma frase e dizer, olha, eu gostaria de ler essa frase aqui, e aqui é importante. Mas se você está lendo o tempo inteiro os slides, isso demonstra uma falta de preparo enorme. Demonstra que o expositor não tem segurança alguma no conteúdo que ele mesmo preparou. Então, evite leitura mecânica de slides. Leitura e uso errado de palavras. Aqui é um problema, porque isso é uma vida inteira se manifestando durante a apresentação. São coisas que nós devemos nos policiar, tá? O tempo inteiro. Vou colocar alguns exemplos aqui. Olha, evite, por exemplo, pronúncia errática ou com tiques. Claro que isso daí é algo que outras pessoas terão que notar para você e você vai ter que se policiar. Tem pessoas que pronunciam de forma errada as palavras. Em vez de falar iogurte, fala iogurte, problema, mortandela e assim por diante. Ou cortam alguns fonemas, alguns sons, tipo, em vez de falar crescendo, fala crescendo, correndo, correndo. E é muito comum no Brasil, aqui no Norte, muito comum de cortar o D em alguns verbos no gerúndio, no finalzinho. Palavras, às vezes, com som que não é muito comum. Claro que dentro tem um sotaque regional, a gente não pode fazer nada contra o sotaque regional, mas se você perceber, você vai apresentar em outra plateia, em outro lugar, e talvez seu sotaque chame a atenção demais, aí você tem que verificar isso daí. Manaus, a pessoa fala que Manaus. Eu sou manauense, ou manauara, eu nasci aqui. Mas eu percebo o nosso sotaque. Então, dependendo do público, eu vou dar um estudo lá em São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, eu vou me policiar contra algumas palavras e alguns tipos de som que são típicos daqui. Por quê? Porque eu não quero desviar a atenção do público. Buscar, acabou ficando buscar mesmo, mas aqui tinha um H, eu acho que meu corretor automático cortou. Eu ia falar buscar, a pessoa fala buscar. Né? Paralelepípedo, aí já corta o D, paralelepípedo. A pessoa fala rápido, ninguém percebe, mas quem está ouvindo e tem uma educação um pouco melhor vai dizer assim, a pessoa, né, tem um português ruim, tem um fonema ruim de palavra. É claro que se você tiver alguma dificuldade pessoal, a dislalia, disgrafia, ou vamos dizer um tipo de gagueira, você pode falar para o seu público antes e dizer, olha, gente, eu quero começar a apresentação, mas antes eu já quero avisá-los que eu tenho esse problema aqui, eu tenho dificuldade em pronunciar esses sons. Então, quando vocês ouvirem, né, dei toda a consideração, eu peço que me desculpem por isso. Se ficar uma coisa muito engraçada, eu peço até que desviem um pouco o riso, porque senão eu vou querer rir também, aí você já ganhou a plateia. Nós tivemos um aluno aqui na Química, alguns anos atrás, que ele era gago. Mas era uma gagueira funcional, principalmente quando ele estava muito, muito nervoso, ele começava a gaguejar. E foi um problema que ele fez algumas disciplinas comigo, e foi aluno dessa disciplina há muitos anos atrás, e eu tive que trabalhar com ele a questão da gagueira. E uma das primeiras questões foi quando eu disse assim, você sabe que você é gago, né? E ele ficou muito chateado e não quis conversar. E no outro dia eu chamei ele. Você sabe que você tem gagueira. Você é gago. E eu disse assim, enquanto você não aceitar isso, vai ser difícil você trabalhar isso. Ok? Enquanto você não aceitar a sua condição, vai ser difícil encontrar maneiras. Então nós começamos a conversar. E depois de um tempo, realmente ele disse assim, olha, professor, realmente eu sou gago, isso me dá problema, eu tenho vergonha. E nós fomos trabalhar. E o que nós percebemos? Em primeiro lugar, que ele ficava mais gago quando ele estava nervoso. Quando ele não tinha nervosismo nenhum, estava tranquilo. Muito poucas palavras ele repetia. Mas ele conseguia cantar muito bem, bonita a voz, até sem gaguejar. Então, ali foi uma dificuldade, principalmente na apresentação dele de mestrado, que teve que se treinar muitas vezes e quase que decorar e colocar vários ganchos na apresentação para que ele não entrasse a gaguejar. Tá? Mas aí já foi aquela história. No início da apresentação, gente, eu quero falar que eu tenho um problema tal aqui, ele falou,
Então eu peço compreensão caso eu comece a falar dessa maneira. Então não tem problema nenhum, ok? Mas evitem pronúncias erráticas, pronúncias com tics. Tem um movimento aí na internet que diz que falar errado é falar certo, que não tem problema, não vamos ofender ninguém que está falando errado. Então esse movimento, olha, não faz sentido nenhum. Eles falam de linguagem natural de rua. Não, não. Nós não estamos na rua, nós somos mestres e doutores dando um seminário científico. Então, para nós, sim, é importante a maneira como falo. Ah, mas o meu português não é bom. Vai estudar português. A maneira que eu me expresso não é legal. Procure ajuda, procure seus amigos, procure ajuda profissional. Não há problema em resolver um problema, mas há grande vergonha em manter-se em sua ignorância porque você tem vergonha de resolvê-la. Ok? Então, esse tipo de linguajar errado pode cortar. Eu não vou considerar isso certo. E nós vamos julgar a maneira que vocês estão falando também. Palavras e expressões fora do contexto. Formas incongruentes, formas inapropriadas. Deixa eu dar um exemplo. Palavras sem propriedade. Não falem dessa maneira e não escrevam dessa maneira. A experiência do lábio foi indizível. Você sabe o que é indizível? Indizível é uma coisa que você não pode dizer. Se a experiência no lábio foi indizível, como é que vocês sabem a experiência que vocês tiveram? Então, é uma palavra sem propriedade, não faz sentido na frase. O ácido comeu o Cato. Nossa, cansei de ouvir os alunos falarem isso. Né? Comeu. Né? Tem um termo melhor do ponto de vista de química para isso. Tem um termo voltado para corrosão. Botamos o NaOH na reação. Vocês botaram, porque com uma bota, com uma mão... não é melhor inserimos, ou colocamos, ou pingamos, e assim por diante, botamos. Então, botar aqui é um outro tipo de palavra que não é apropriada, que está sendo usada sem a propriedade devida. Expressões inapropriadas agora. Tem palavras sem propriedade que não significam aquilo que você está usando e palavras ou expressões inapropriadas. O efeito do catalisador chegou na hora certa. Ué, o catalisador pode chegar na hora errada? Olha, isso aqui são frases reais, tá? Que eu já ouvi. O efeito do catalisador chegou na hora certa. Legal, eu queria encontrar um catalisador que chegou na hora errada. Então, inapropriada essa expressão. Não deu para acreditar nos resultados. Isso aqui foi uma apresentação que eu fiquei com vontade de levantar. Cara, se nem você acredita, nem fala pra gente, porque a gente não vai acreditar também. Se não deu para acreditar... é uma frase inapropriada para o que você está falando. Quero fazer uma colocação agora. Quem coloca são pessoas de supermercado que vão repondo os estoques nas prateleiras. Quero fazer uma colocação agora. Se você quer fazer, faça. Mas não precisa ser uma colocação. Eu quero dizer algo. Um argumento aqui, importante de notar. Quero fazer uma colocação, também não é uma frase muito boa. Frases sem sentido ou redundantes. Não, olha bem essa frase. Não conseguimos o resultado porque não deu. Dupla negação. Não conseguimos o resultado porque não deu e ao mesmo tempo resultante. Porque não deu, porque não conseguimos, porque não conseguimos, porque não deu. Então, é redundante, evitem esse tipo de frase. A experiência deu para trás. Isso aí foi numa palestra de PIBIC e eu achei engraçado. Eu disse, puxa, como é que uma experiência dá para trás? A experiência deu errado. A experiência não atingiu os objetivos. A experiência não funcionou. A experiência deu para trás. Ok, no coloquial nós entendemos. Uma apresentação, não. O resultado foi bom porque a experiência foi satisfatória. De novo, a redundância. Por que a experiência foi satisfatória? Porque o resultado foi bom. Por que o resultado foi bom? Porque a experiência foi satisfatória. A pessoa falou a mesma coisa. Uma dupla afirmação redundante. Então, evitem esse tipo de frases. Treinem. Usem isso daí no treino prévio. Peça para a sua pequena plateia analisar. Olha, eu estou falando, no final você pode até chamar o pessoal, olha, falei essa frase aqui. Dá para entender essa frase? Está claro? E muitas vezes está claro na sua cabeça, mas não está claro para a mente dos seus ouvintes. Ok? E finalizando aqui, o que evitar? Excesso de expressões, tiques enfáticos, tiques de dúvida, olfático, no caso. Né? Pois é, né? E assim, né? E terminamos a experiência, né?
né, aqui é uma expressão de ênfase, aqui é um excesso. Há alguns anos atrás eu pedia para os alunos contarem a quantidade de nés que cada um falava na apresentação. Vocês podem fazer isso também agora, tá? E às vezes nós chegávamos a resultados impressionantes. Pessoas que durante uma apresentação de 10 minutos falavam mais de 100 nés. E a pessoa dizia assim, eu não acredito, agora dá para fazer porque a gente está gravando. A gente vai gravar todas as apresentações e você vai ver. Mas pois é, certo, certo, ok, certo, certo, o tempo inteiro querendo confirmação. Uma vez ou outra não tem problema, está certo, vocês estão me acompanhando, não tem problema, né? Não tem problema. Mas o excesso é que é o problema. Tá, então. Eu morei alguns anos em São Paulo e os paulistas já começavam a frase com então. Tem o nosso querido aluno aqui, Moisés, eu acho que era de Campinas, não sei, e na semana passada ele foi fazer uma pergunta e ele começou com então. Então o quê? Né? Eu achava engraçado em São Paulo porque eles começavam tudo com então, e às vezes com 5 frases, todas reiniciavam com então. Uma vez ou outra não tem problema. Mas a questão, gente, é sempre o excesso. Então, né? Aí já juntou os dois. Você pode usar. Você pode usar uma expressão em termos de ênfase ou até de dúvida, não é mesmo? A questão é se você está usando em demasia. E aí você tem que evitar esse excesso. Joia? Concatenação de frases em qualquer ideia explícita. Aqui já não entra um pouco no caso de vocês, mas é bom falar. São pessoas que conseguem falar uma frase inteira e não passar nenhuma ideia. Tem gente que tem o dom. Os políticos têm o dom do lero-lero. Falar e não falar nada. Então são linguagens desse tipo assim. Caros colegas, a complexidade dos estudos efetuados auxilia a preparação e estruturação de novas proposições. Qual é a ideia que tem aqui dentro? Se vocês olharem, não tem uma ideia clara aí. Gatinhos? Vai bem. Isso aqui dá aula em casa. Então é uma frase que não tem uma ideia implícita, não tem nem explícita, você não sabe exatamente o que a pessoa está falando. Outra frase, é fundamental ressaltar que a análise dos diversos resultados facilita a definição dos conceitos de participação geral. Tem pessoas que falam assim o tempo inteiro, eles concatenam palavras atrás de palavras e a sensação para quem ouviu é que a frase faz sentido. Mas se você pegar a frase, escrever e olhar, e você tentar dizer o que ela está falando mesmo, tentar encontrar a ideia, você vai perceber que não tem ideia. São frases que são fechadas em si mesmo em termos de palavras. Tem início, tem meio, tem fim, mas não tem uma ideia implícita e não tem também uma ideia explícita. Dá a sensação explícita de que faz sentido. Mas não faz sentido. Então, com cuidado, se você gosta de enrolar as pessoas, gente que tem um dom de enrolar, esse tipo de frase será anotada também em sua apresentação. Conjugação verbal nominal erradas, e aí nós fomos e viu-se a máquina. Que feio. Ela era pesado. Puxa, a gente quis carregar. Conjugação verbal nominal erradas. Tu foste. Né? As meninas do lab estavam lá. Olha, gente, eu vi isso da boca de pós-graduandos. Se arranha os ouvidos. Por favor, estudem. Cheguem para a plateia de vocês, aquele grupinho, e dizem assim, olha, sejam implacáveis com o meu linguajar, com a maneira como eu estou conjugando. E hoje em dia, devido à internet, devido aos vários aplicativos de mensagens em que as pessoas vão cada vez mais reduzindo os termos, basicamente o pessoal está errando muito a conjugação verbal, nominal, em termos de gênero, em termos de número, e é terrível ouvir isso. Vícios de linguagens também, expressões populares. Evite, porque está errado. A nível D, não existe a nível D, é em nível D. Interessante notar, você pode usar? Pode. A questão é se você está o tempo inteiro usando isso de forma viciada, você está com vício de linguagem. É interessante notar isso. É interessante notar. A médio prazo, não existe a médio prazo, existe em médio prazo.
Tem gente que tem vício com essa pequena frase aqui, mais sendo que, notem, se policiem. Quando vocês perceberem que vocês têm um vício de linguagem, se policiem e tentem ficar um dia se policiando para evitar aquele tipo de frase. A questão de um dia é suficiente muitas das vezes para tirar o vício, se você ficar se policiando, ok? Tem uma frase que é muito normal hoje em dia, é tipo. No laboratório aconteceu tal coisa, tipo, foi isso, aquilo. Na máquina, quando nós chegamos aos resultados, tipo, a lista que a pessoa tipo. Ela está o tempo inteiro tipificando alguma coisa e ela nunca termina uma frase completa. O uso indevido do plural, já falei, mas hoje em dia está demais, Os alunos não estão mais usando a questão do plural de maneira apropriada. Os vidros permaneceram intactos, ou aquela brincadeira, as mina, pira. E você vai encontrar no dia a dia os alunos de doutorado, e às vezes professores, doutores, que não sabem mais conjugar a questão de número, aquilo plural. Por favor, se é o seu caso, se policie e comece a tentar evitar esse tipo de coisa. Pega muito mal para você que tem nível de pós-graduação. Uso do gente, posso usar gente? Pode. A gente foi, a gente quer. É mais fácil, mas é também mais feio. Mas você pode usar com moderação, ok? E finalizando, tá? Eu quero lembrar que esse quadrinho, alguém perguntou se podia usar tirinhas. Sim, você pode usar tirinhas. Mas a questão é que muitas das vezes nós falamos errado, ou temos tiques em nossas linguagens, ou vícios, porque nós aprendemos isso de alguém, às vezes da nossa própria família, às vezes dos primeiros professores. Em geral, nós falamos de acordo com o meio em que nós vivemos. Se o meio em que a gente vive é um meio que as pessoas não conjugam corretamente as palavras, não sabem usar corretamente o plural, tem uma linguagem carregada em vícios, a tendência sua é reproduzir o problema. Principalmente para os alunos que não gostam de ler, têm uma experiência de leitura muito fraca. E essas pessoas não têm acesso a um bom vocabulário, a uma boa conjugação, e elas estão sujeitas ao vocabulário, à conjugação, ao linguajar do seu dia a dia, o que está ao seu redor. Então, para evitar tudo isso daqui, como falei, é algo que leva alguns anos. Primeira coisa é a leitura. Leiam. Se for o caso, busquem pessoas que tenham uma maneira de se expressar melhor, maior. Por quê? Porque nós aprendemos, nós seres humanos aprendemos também vendo os outros, pelo exemplo. Às vezes, talvez, uma maneira de conjugar um verbo que não seja mais tão natural, se você ouve alguém conjugando daquela forma várias vezes, de maneira correta, você começa a conjugar também daquela forma. Ok? Então, por favor, muitas das coisas aqui vai demorar algum tempo, mas você tem que perceber, tem que identificar onde você está errando. E se for um problema de família ou um problema de origem, você vai precisar de um pouco mais de ajuda, ok? Muito bem. Última palavra. O apresentador ele tem o controle do conteúdo da apresentação. Eu quero deixar claro para vocês, vocês estão durante a apresentação, você tem um controle. Esse eu digo que é o superpoder que tem quem ministra um seminário, porque ele sabe o seu conteúdo, ele que preparou, ele sabe as respostas, então não ceda esse poder para o medo, seja do público, você com medo do público, seja com medo da sua própria segurança, medo de falhar. Então você se preparou previamente, você conhece o assunto com detalhes, você tem o que transmitir. Fique calmo. Qualquer erro, qualquer falha, e vai acontecer erros e falhas. Se for falhas um pouco mais graves, peça desculpa. Mas se for coisa pequena, vá adiante. E continue a sua apresentação. Ok? Próximo capítulo, spoiler do próximo capítulo, nós vamos falar sobre a finalização da apresentação. Aqui é durante,
Alguns aspectos de finalização nós vamos ver no próximo capítulo, e a questão para mim de equilíbrio emocional, humildade e empatia. Ok? Aqui temos as nossas referências de sempre e estou aberto a perguntas. Olha, a priori, quem está na banca tende a julgar o trabalho. Muito dificilmente uma banca vai se deixar levar por um aspecto externo. Então, o mérito do trabalho dificilmente será afetado. Mas a visão que se tem acerca da pessoa que está apresentando, olha, ela poderá ser afetada de forma até grave. Então, tente entender o seguinte: o que você é o que você faz. Tem gente que faz uma separação entre o que ela é e o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Na verdade, nós somos o que fazemos e nós só podemos fazer aquilo que tem a ver com o que nós somos. Então não separe uma coisa da outra. Na hora da apresentação, pense como um todo. Você é a apresentação também. A apresentação, em termos de slide, e você apresentando e você sendo a apresentação desse trabalho. Então não dá para separar uma coisa da outra. Quando nós separamos esses aspectos, inevitavelmente nós vamos cair numa coisa que se chama hipocrisia. Né? Uma coisa é o que eu falo, uma coisa é o que eu faço. Então, nesse aspecto, não. Tente não separar. Tem bancas, sim, que talvez uma pessoa com uma visão um pouco mais estreita possa confundir as coisas. O jeito que essa pessoa se veste, então o trabalho dela não serve para nada. O trabalho é muito bom. Então esse tipo de visão não é muito comum, mas você pode encontrar pessoas assim. Claro, você pode encontrar. Então nesse aspecto, você tem que tomar um certo cuidado, para que as pessoas não se confundam. Pode, ela pode sim. Ninguém é obrigado a estar na banca, a pessoa foi convidada, mas se ela é exposta a vamos dizer, um ambiente que para ela é extremamente ofensivo, ela pode se recusar, ela pode se levantar e dizer assim: desculpa, mas isso, por exemplo, naquele caso, aquela pessoa podia ter dito: isso me ofende, ofende a minha religião, ofende a minha fé, eu não consigo estar nessa banca com esse tipo de situação. A pessoa pode se levantar e ir embora. Nada a obriga a permanecer num ambiente ofensivo. Olha, eu já estive numa banca, numa outra instituição, aqui de Manaus, no qual até fiz o ensino médio, e era uma banca para avaliar os trabalhos de PIBIC. E teve uma dupla que se levantou e foi dar uma apresentação de PIBIC, e olha, falou tanta bobagem, eu nunca vi tanta bobagem numa apresentação, e eu percebi claramente que eles sabiam que aquilo que eles estavam falando era bobagem, e que eles estavam rindo daquilo. E ao terminar, eu era o externo, então a primeira palavra era minha, e eu deixei muito claro, eu disse: olha, aqui é um trabalho de PIBIC, da área de Química, o que vocês dois estão falando é perda de tempo, eu não sei exatamente qual é a motivação de vocês aí, mas vocês estão brincando com a plateia, brincando com a banca, vocês falaram isso, e aí eu fui pontuando tudo que estava errado. No meio que eu estava pontuando, a plateia, que era de alunos, basicamente de ensino médio, se levantou e começou a me vaiar. Vaiaram ali uns 5 minutos. Aí eu deixei vaiar. Terminou a vaia, me levantei, peguei o microfone. Isso que os dois que estavam lá apresentando, eles também começaram a vaiar. Me levantei, peguei o microfone, voltei para o público e disse o seguinte: eu fui aluno dessa escola e nos anos todos que eu estive aqui eu nunca vi nenhum aluno mostrar desrespeito por um professor quando ele está falando a verdade. Olha, eu passei um sermão ali e eu disse: e vocês dois, vocês principalmente
como é que vocês veem rir de alguém que veio de fora, que passou tempo avaliando o trabalho de vocês? Passei um outro sermão. E eu disse, a partir de agora, eu não quero uma única vaia, porque ainda tem um monte de trabalhos para eu analisar. E eu não quero isso aqui calados. Gente, acalou o público, ficou uma situação esquisita. E eu falei para a chefe ali do comitê científico, eu disse, é inapropriado vocês terem um ambiente científico com pessoas brincando de ciência. E aí a presidente do comitê científico pediu a palavra e foi arguir os dois alunos. Ela mesma, olha, eles não sabiam nada, absolutamente nada, estavam ali brincando. Depois eles me falaram que eram dois alunos extremamente populares na escola, que todo mundo achava eles extremamente engraçados, eles gostavam de zoar com as pessoas. Foram reprovados. Mas eu poderia ter me levantado e disse, não, desculpa, mas eu vim aqui para uma banca científica, não para um show de auditórios para receber aplausos ou vaias. Então você tem que tomar cuidado, porque pode acontecer isso. Ok? Sim, sim. Bem, é isso aí que você falou. Nós vivemos uma geração pós-moderna, uma geração em que quer todas as coisas e se ofende com tudo quando não consegue. Não é o caso. Lembre-se que nós vivemos num ambiente diferenciado, como a Rosângela falou, todos os ambientes têm suas regras, a nossa também, mas principalmente é a questão de respeito ao seu próximo. E também lembrando que vocês estão se vendendo a si mesmos em termos da própria apresentação do trabalho de vocês. Então se viste de maneira apropriada, não estou dizendo que vocês vão ter que se vestir de forma vetusta, de forma altamente formal, não, de forma apropriada. Pode ser com camiseta, pode ser com jeans, mas é aquela história, os homens não com desleixo, não com bagunça, com bom senso, com uma coisa digna, e as mulheres também, e eu falo para as mulheres porque elas são as mais atacadas com respeito à mídia em que nós vivemos, e a mídia em que nós vivemos clama por uma liberalidade sexual, em que no final, se você não mostrar, se você não tiver um grande decote, não tiver uma roupa assim, assim, assado, você é menos que mulher, e muitas compram isso, essa ideia, ou vivem num ambiente em que essa ideia é muito normal. Mas é quando chega no ambiente acadêmico, você tem que lembrar que o ambiente é outro. Né? Então, há roupas que realmente não funcionam, e às vezes as pessoas vão te julgar pela aparência, ainda que não seja o caso. A aparência não quer dizer o interior, mas a aparência ela aponta para alguma coisa que possa estar errada no interior. Okay? Mas a aparência ela não é igual ao interior. Mas se você se veste de maneira condigna, de maneira sóbria, moderada, isso mostra assim, a maneira como você pensa a respeito de si mesmo e a maneira como você pensa a respeito do seu próximo, do outro. Ok? Ok, o Ramsés então está perguntando, alguém faz uma pergunta para você, mas você sabe a resposta, mas por vários motivos, pode ser nervosismo, pode ser N fatores, na hora dá um branco, como é que você faz? Ramsés, essa já é uma pergunta de finalização, eu vou falar sobre esse caso na próxima aula, mas eu quero adiantar. Se deu um branco, olha, seja claro, gente, deu um branco. Eu já falei isso, alguém fez mais de uma vez perguntas para mim, eu sabia a resposta e eu cheguei a dizer assim, olha, deu um branco aqui, a resposta está aqui na ponta da língua. Vamos continuar? Se daqui a pouco eu lembrar, eu volto à pergunta, tá? Desculpa, realmente me escapou. Não tem problema. Lembra sempre que a plateia ela é contemplada quando as suas dúvidas ou as suas intenções elas são dirimidas. Então, quando a pessoa faz uma pergunta e você diz assim, olha, eu não lembro, ou deu um branco, olha, eu estou um pouco nervoso aqui, acho que deu um branco, daqui a pouco a pessoa se sente contemplada e ela vai ser compreensiva. A não ser que seja uma pessoa de um procedimento muito vil, que ela vai pensar, esse cara não sabe de nada. Em geral, a plateia ela é bem mais compreensiva do que nós tendemos a imaginar que não.
e você contempla a plateia. E claro, se lembrar, depois você diz, opa, lembrei, a pergunta do fulano, deixa eu... Agora eu lembrei, e fala, não tem problema. O problema é quando você tenta dar uma resposta que não é verdadeira. Você sabe mais ou menos a resposta, você não lembra, aí você começa a responder meio que tateando pelas bordas, né? Comendo pelas beiras, achando que em algum momento você vai lembrar. Você pode não lembrar, você dá uma resposta errada. E claro, é possível que nesse caso, muita gente da plateia diz, eu não soube responder. Ah, não está claro, não concordo com essa resposta dele não, acho que ele não sabe o que ele está falando. E aí você fica com uma visão, uma peste de uma pessoa que está falando bobagem. É melhor você ser claro, ser sincero, do que se arriscar a falar uma coisa que você não sabe. Ok? Vamos adiante. Para evitar alguns tipos de desequilíbrio emocional que nós vemos, às vezes entre os estudantes de pós-graduação, qual é a maneira mais eficaz para se conviver com as pressões da pós-graduação sem pirar? A resposta é a seguinte: tenha um grupo de amigos. Um grupo de amigos leal, um grupo de amigos fiel, um grupo de amigos que você possa abrir a sua situação, as suas dificuldades, seus problemas e que eles possam entender. Quem são os primeiros candidatos? Esses amigos são os seus colegas do seu grupo de pesquisa. Gente, tem dias que o trabalho está tão ruim e você não tem para quem falar, porque se você falar para fulano, ele vai perceber que você é incompetente ou vai achar que você é incompetente. Se você falar para o seu orientador, você acha que o seu orientador vai te sacar a bolsa, ou não vai te compreender, ou vai te pressionar mais. Então você fica com esse rescaldo fermentando no seu coração. Mas se você tiver um grupo de amigos que está dentro da mesma situação que você vive, pode ser que não tenha ninguém na pós-graduação que sirva para isso. Mas se tiver, você pode até dizer assim, fulano, olha, deu tudo errado no laboratório. Eu estou numa fase difícil, eu estou quase desistindo. O que eu faço? E eu colocar, e às vezes o que você está precisando é alguém dizer assim, cara, você consegue, moça, você consegue, você já fez coisas mais complicadas, você conseguiu, olha aquilo que você fez ali, olha aquilo que você escreveu, lembra a sua apresentação. E a pessoa acaba sendo leal, te trazendo à memória coisas que te podem dar esperança. E isso, Cleidivan, muitas das vezes evita essas situações tristes que a gente ouve falar na pós-graduação, não só no Brasil, no mundo inteiro. Pessoas que terminam e estão emocionalmente destruídas. Por quê? Porque elas não conseguiram conviver com as pressões e elas não tiveram válvula de escape e, mais ainda, não tiveram um grupo de apoio que pudesse simplesmente ouvi-la no momento que ela precisava e dizer assim, às vezes até dizer assim, cara, você está realmente preguiçoso, moça, olha, amiga, você não está fazendo normal também, você não está levando as coisas, o que está acontecendo? Né? O que a gente pode te ajudar? Às vezes o que a pessoa precisa é alguém para ouvir, ou às vezes é alguém para repreender com muita doçura. Olha, você está dando muito espaço aí para fulano, você está deixando muito tempo com o namorado ou com a namorada, ou sei lá, você está dormindo demais. Eu acho que o professor realmente tem razão, mas dá para mudar. E às vezes nós precisamos desse tipo de amizade, de pessoas que possam nos animar e como também possam nos colocar no devido lugar com muito carinho, com muita brandura. Isso evita muita coisa. Aqui no PPGQ, a partir desse ano, nós criamos uma comissão de assuntos estudantis, né, que vai tratar com os estudantes de pós justamente alguma dessas questões. De cabeça não lembro quem são todos os professores, mas eu sei que a presidente é a professora Catiúcia. Então, se você está com alguma dificuldade, um âmbito até que vai além, vamos dizer, do acadêmico, mas do pessoal, pode procurar a professora, ela pode ouvir o seu caso, se o seu caso precisar de alguma ajuda maior, ela pode acionar a comissão e ver o que pode ser feito. Há situações, de fato, Thaís, em que alguma ajuda profissional é necessária. Casos que não são tão complicados, às vezes um amigo,
há um violãozinho tocando do lado, né? Uma roda de conversa, às vezes resolve. Muitas das vezes resolve a boa parte das coisas. Grande parte do pessoal que precisa de ajuda profissional tem uma carência nessa parte. Mas há situações que sim, nós precisamos de alguém muito bem formado no assunto, que possa até, se for o caso, direcionar para algum tratamento mais específico. Então sim. De resto, amizade, como é que a gente pode conseguir? Eu já falei. Em primeiro lugar, tentem ver no grupo de pesquisa de vocês, pessoas que vocês tenham afinidade, pessoas que vocês possam se aproximar, pessoas que vocês possam desenvolver uma relação de confiança. Se você já tem, melhor ainda. Mas se não tem, tente procurar. Se o seu orientador é uma pessoa acessível, converse. Às vezes os orientadores parecem fechados, carrancudos, mas uma boa parte deles está disposto a ouvir. Alguns estão muito ocupados, mas se você chegar para a pessoa, preciso conversar, preciso desabafar, eles vão ouvir. Os meus alunos que estão aqui, acho que tem pelo menos um mais antigo, que é o Early, que está aqui, o Early sabe disso. Quantas vezes já chegou lá na minha sala, eu cheio de coisa, a pessoa precisa conversar. Ele disse, lá veio o Early. E aí a gente conversava, e às vezes coisas pessoais da vida dele, namoro, casa, comida. Isso para mim era bom também. Por quê? Porque eu conseguia ver o Arley não só como aluno, mas como uma pessoa que está ali, está trabalhando, está tentando galgar um espaço a mais na vida, tentando mestrado, agora já está no doutorado, e não só ele, outros alunos. E não sou só eu, vários orientadores também têm essa disposição. Nós acabamos sendo muito mais do que professores, muito mais do que orientadores, acabamos sendo pais de alguns alunos. Agora, claro, né, tem talvez orientador que não tenha muita facilidade com isso. Mas se você encontrar gente assim no seu grupo, forme uma amizade, alimente essa amizade, se aproxime do seu orientador no que for possível e não pire, não pire. Oi, Afonso, por favor, Só professor um Afonso. comentário, senhor, sobre algumas coisas. Das muitas coisas que foram faladas, que são todas muito interessantes, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que é pertinente a essa aula de hoje. Já as pessoas irem, isso já deveria estar vindo desde a graduação, se acostumando a usar os termos técnicos corretos. Assim como a gente não pode usar certos termos que são inapropriados, é importante a gente preservar os termos técnicos corretos da química, no linguajar da gente. Na apresentação que a gente está fazendo, se é uma apresentação técnica dentro da química, é fundamental a gente fazer isso. Então, isso, de novo, decorre de leitura de livros atualizados e de fontes atualizadas, porque a gente tem dentro da química a IUPAC, essa instituição internacional que cuida desses termos, e que muitas vezes eles se reúnem para tomar um cafezinho e mudam tudo. Então a gente precisa estar constantemente procurando se atualizar em relação a essa questão. Em relação à leitura, que é uma das maneiras de a gente corrigir nossas limitações de comunicação, de forma geral, ou por falta, ou por carência de conteúdo, ou por falta de hábito na maneira como se escreve, como se organiza o pensamento, etc. Uma vez sabendo, e a gente pode saber de diversas maneiras quais são nossas limitações, a gente deve buscar nessas leituras justamente observando como é que as pessoas que constroem textos, como é que elas trabalham. Então, não basta simplesmente ler e prestar atenção, buscando, esse cara faz isso que eu faço, com muita dificuldade, de uma maneira mais simples. Então, procurar ver como é que ele constrói uma frase, como é que ele estrutura o pensamento dele, como é que ele começa, inicia e termina um parágrafo, como ele desenvolve,
Por exemplo, e o Kelso gosta muito disso, às vezes uma frase muito comprida, né, fica difícil de entender. E se você divide essa frase em duas, três menores, você Isso mesmo. consegue transmitir mais clareza no seu pensamento. Então, são técnicas que realmente precisam ser desenvolvidas. Em relação a essa Uhum. questão humanitária, realmente a gente precisa estar atento uns nos outros, porque existe muita gente passando dificuldades das mais variadas possíveis, agora com a pandemia de uma forma especial, né? Por exemplo, soube que uma das pessoas que a gente acabou tendo de divulgar aí no programa, aparentemente ela sumiu porque o pai dela veio a falecer devido à Covid. Ela era muito ligada no pai, né? Então são coisas assim. E às vezes a gente não sabe essas coisas, porque as pessoas muitas vezes, quando estão em situação difícil, não se abrem para os outros. E aí a gente precisa estar atento também de bater no ombro do amigo que a gente vê que não está muito bem e dizer, cara, eu posso te ajudar em alguma coisa, como é que você está e tal, fazer algumas perguntas, porque às vezes a gente não quer também falar quando a gente está em certas situações, mas se a pessoa souber como se aproximar, fazer perguntas, interagir, acaba que a pessoa vai confiando mais e quem sabe possa receber ajuda, né? Então, eram esses comentários que eu queria fazer no momento a respeito do que tudo que foi falado hoje. Beleza, muito obrigado, professor Afonso.